Os dois. Então, isso aqui é o arco seno de quê? X menos 2 sobre 3. Pronto, está a integral. Tá? Agora, observe o seguinte. A função cosseno, assim como a função seno, a função cosseno de R em R, que é o seu domínio é R, contradomínio é R, assim que ela é especificada, não é injetiva nem sobrejetiva. Ressaltar, vou colocar aqui a função cosseno, está aceso, tá? Sim, tá legítimo. Pronto. Porque se não tiver, não está pegando o som. A função cosseno, que é uma função que vai de R em R. Essa função ela não é injetiva nem sobrejetiva. Ela não é invertível. Ela não é injetiva porque ela é periódica e ela não cobre o seu contradomínio. Entretanto, a função I, vou chamar de I cosseno, que vai do intervalo 0π no intervalo fechado menos 1, dada por domínio, contradomínio, lei de formação. I cosseno de x igual ao cosseno de x, qualquer que seja x no intervalo 0π. Essa função aqui, com esse contradomínio, com esse domínio, esse contradomínio, essa lei de formação, essa sim, ela é injetiva e sobrejetiva. E se ela é injetiva e sobrejetiva, logo ela é o quê? Invertível, porque ela é bijetiva. De fato, ó, círculozinho trigonométrico, círculo trigonométrico, U e V, círculo trigonométrico de raio 1, para cá e para cá, menos 1, 1 e 1. Então, se você pega tudo formando um ângulo de 90 graus, né? Então, se você pega aqui, ó, ângulo X, onde está o cosseno? Baixa uma perpendicular por aqui. Essa medida aqui é o cosseno de X. Portanto, você vê graficamente que quando o X varia no intervalo 0π fechado, o cosseno de X varia no intervalo menos 1 fechado, decrescendo, né? Quando o ângulo X, ó, o ângulo X vai de 0 a π, o cosseno de X vai de 1 a menos 1. Então, essa função, ela mapeia o intervalo 0π no intervalo menos 1. Mapeia, quer dizer, ela leva esse intervalo sobre esse, de forma injetiva. Então, é a função bijetiva. Ela tem inversa. Não é a função cosseno que tem inversa. Quem tem inversa é essa função aqui. E a inversa dessa função é, na literatura, chamada de função arco-cosseno. Aí agora vem com a definição. Definição, vamos lá. A função inversa definição.
a função inversa da função e cosseno, que é essa função aqui. Ei, presta atenção. A função inversa dessa função aqui, tá? Com esse domínio, contradomínio, e essa lei de formação, ela tem inversa, ela é invertível, e a função inversa dessa função, ela é denominada função arco cosseno, sendo denotada por arccos. Sim, tudo junto, viu? E uma observação. Você pega uma calculadora eletrônica, dessas, tá certo? Mais parrudas, você vê um botãozinho lá, assim, ó. Realmente está tudo em inglês, né? Sin a menos 1. E embaixo, porque tem um shift, né? Aí aparece embaixo, cosseno a menos 1. Isso aqui não é a inversa do seno nem a inversa do cosseno, pois as duas não têm inversa. Isso aqui é essa função que eu chamei de arco seno, e isso aqui é essa função que eu chamei de arco cosseno. Tá? Assim como em qualquer linguagem de programação que tem essas funções implementadas, e todas elas têm, são essas funções aqui. Não é a inversa do seno nem a inversa do cosseno, pois as duas não têm inversa. É a inversa da função que eu chamei de seno e da função que eu chamei de cosseno. Aí sim. Então, daí dessa definição, explicado isso aí para vocês, daí você tem o seguinte: quem é o domínio da arco cosseno? Quem é o domínio da arco cosseno? Quem é? É o intervalo menos 1, 1. Porque o arco cosseno, ó, é a inversa da função e cosseno. Então, o seu domínio é o intervalo menos 1, 1. Quem é o contradomínio da função arco cosseno? É o intervalo 0 e sobre 4. Quem é, por exemplo, arco cosseno de 1/2? Π sobre 3. É o ângulo cujo cosseno é 1/2. Quem é o arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2? Qual é o ângulo cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2? Menos π sobre 4. Não, menos π sobre 4 não, meu filho. Quem é o contradomínio? Aliás, está errado aqui. Quem é o contradomínio da função arco cosseno? Quem é? 0π. Diabo de π sobre 4? De onde foi tirar esse π sobre 4? 0π. Tá? Então, o contradomínio do arco cosseno é 0π. Então, não pode ser menos π sobre 4. Está aqui? Olha, qual é o ângulo no intervalo 0π, cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2? Quanto? 3π sobre 4. 3π sobre 4. Que é o 135 graus. 45 graus, π sobre 4, tem cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. 3π sobre 4, que é o 135 graus, que dá na bissetriz do segundo quadrante, tem cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2. Presta atenção, tem que ficar atento às definições, ó. A função arco cosseno é a inversa dessa função, tá? Então, de novo, continuando com as propriedades. Quem é o arco cosseno do I cosseno de x? Ou seja, quem é o arco cosseno
arco cosseno do cosseno de x. Quando você olhar para cá, cosseno é a icosseno, é a definição da icosseno. Quem é isso? É x, mas é x, qualquer que seja x, no intervalo 0, não me deixe errar, π. Tá? Continuando. Quem é o arco cosseno do cosseno de x? É x, qualquer que seja x, quem é o arco cosseno... Não. Quem é o... Isso aqui eu já fiz. Quem é cosseno do arco cosseno de x? Do arco cosseno de x, quem é? É a icosseno, né? Icosseno, que é o cosseno do arco cosseno de x. Quem é? É x, mas é x, qualquer que seja x, do intervalo menos 1. Cuidado onde você usa essas propriedades. Sintetizando essas duas últimas numa só, você tem o seguinte. Dados x no intervalo menos 1 e y no intervalo 0 π, nada de π sobre 4, π, você tem o seguinte. O y é o arco cosseno de x, se somente se, o x é icosseno de y, ou seja, é o cosseno de y. Muito cuidado, tá? Agora vamos à diferenciabilidade. E aí eu não vou invocar o teorema da função inversa. Eu farei diferente, ó. Você sabe que o cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. Você já sabe, lembre aqui, vou destacar de azul. O cosseno de x é o quê? O seno do complementar de x. Qualquer que seja o x real, não esqueça disso. Esqueça disso. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. O x pertence ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Olha aqui, isso aqui, ó. X pertence a esse intervalo se e somente se, tá? O x pertence a esse intervalo se e somente se menos π sobre 2 é menor que ou igual a x, que é menor ou igual a π sobre 2. Tá certo? Tá bom? Mas isso aqui é verdade se e somente se. Multiplica tudo por menos 1. Como é que fica? Ó, fica menos π sobre 2, menor ou igual a menos x, menor ou igual a π sobre 2. É ou não é? Porque quando eu multiplico por menos 1, eu inverto a desigualdade. Então vai ficar π sobre 2 aqui maior que ou igual a menos x, maior que ou igual a menos π sobre 2, que é isso aqui. Agora some π sobre 2. Isso aqui é menor ou igual a quê? π sobre 2 menos x, que é menor ou igual a π. Ou seja, isso aqui é verdade se somente se o ângulo π sobre 2 menos x pertence ao intervalo que? 0π. Muita atenção a isso. O número real x está nesse intervalo fechado. Melhor dizendo, um ângulo está nesse intervalo, se e somente se, o seu complementar está nesse. Certo? E não esqueça, o cosseno do ângulo é um seno do seu complementar. Então, se você juntar essas informações, você tem algo interessante, ó, que é o seguinte. É o seguinte, ó. Dado x no intervalo menos 1,
Quem é o arco cosseno de x? Quem é? O arco cosseno de x é o arco cosseno. O x está no intervalo menos 1. E lembre que uma das propriedades do arco seno é a seguinte. Se x está aqui, o x é o seno do arco seno de x. O que foi que eu fiz? Substituir o x pelo seno do arco seno de x. Isso é válido. Só que o seno de um ângulo... para ficar... entender melhor. Então, se o x está aqui, primeira coisa, onde é que está o arco seno de x? Onde é que está? Está no intervalo o quê? Menos π sobre 2, π sobre 2. Assim fica mais fácil de entender. Ok? Se o x está aqui, onde está o complemento? Se o x não. Se arco seno de x está aqui, onde é que está o seu complementar? Está no intervalo 0π. E, agora sim, quem é o arco cosseno de x? Bem, o arco cosseno de x é o arco cosseno do seno do arco seno de x. Certo? 1, 2, 3, para. Mas quem é? Quem é o seno de um ângulo? O seno de qualquer ângulo, tá certo? Aqui, ó. Cadê o que foi que eu botei? Que negócio de se somente se aqui? Não tem se somente se, não. É o quê? Que se somente se aqui? É o seno de um ângulo é o quê? É o cosseno do seu... E não tem nem adição, né? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, você chega aqui e usa aqui. Então, esse aqui fica o arco cosseno. Quem é o seno desse ângulo? É o cosseno de quem? Do seu complementar. π sobre 2 menos o arco seno de x. Os parênteses. Agora, aonde está, pergunto a vocês, aonde está esse ângulo que eu vou destacar de azul? Onde é que está esse ângulo, hein? Onde está esse ângulo que eu destaquei de azul? Onde é que está ele? Está no intervalo 0π. E quem é o arco cosseno do cosseno? Olha aqui, ó. Quem é o arco cosseno do cosseno de um ângulo que está no intervalo 0π? É ele mesmo. Então, esse ângulo aqui está no intervalo 0π. Então, quem é o arco cosseno do cosseno dele? Quem é? É ele. Então, veja bem. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Assim como o cosseno. O cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. E o que se diz, então, do arco cosseno de x e do arco seno de x? Eles são o quê? Complementares. Tá? Então, para todo x de intervalo menos 1, o arco cosseno de x é π sobre 2 menos o arco seno de x. Então, o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. O cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. E o que se diz sobre o arco cosseno e o arco seno? São complementares. Tem tudo a ver com a inversa. Não podia ser diferente. Mas daí sai, ou seja, vou juntar tudo aqui, juntar tudo numa só. Ou seja, juntar assim, arco
para ficar bem destacado. O arco cosseno de x é o quê? Π sobre 2 menos